Estou iniciando hoje mais uma rodada de entrevista e a minha convidada de hoje é a professora da Escola Cosme de Farias, professora Edicleia. Professora Edicleia, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de quem é a professora Edicleia. Fala um pouquinho da sua história. Bom, a professora Edicleia é uma pessoa que é extremamente apaixonada pela educação, pelo fazer pedagógico, pela sala de aula, pelo aluno. É uma pessoa que desde muito cedo decidiu que seria professora, que seguiria essa carreira. Fui aluna de escola pública, fui aluna de universidade pública e luto incondicionalmente por esse espaço, por esse ramo que é a educação pública. Eu acredito nessa ferramenta, eu acredito nesse instrumento e defendo ele com unhas e dentes. É um direito essencial. Edicleia, ou gestora Edicleia, como é que a senhora gosta mais de ser chamada assim? Pró-gestora? Tudo, eu sou tudo um pouco. Tudo, faz tudo. É a parte administrativa. Também. Trabalha, faz tudo, né? Isso. Aqui os meninos me chamam de Ed. Você não vai ver um termo específico para eles me tratarem. Toda a comunidade me chama de Ed, que é como eles se identificam comigo. Mas como surgiu essa ideia de ser professora? Foi por acaso? Como é que surgiu essa ideia? Como é que Edicleia queria ser professora? Qual o sonho, assim? Como é que surgiu, Pro? Bom, surgiu de um contexto não muito belo, né? Eu era aluna da 5ª série da Escola Polivalente de Camaçari e na véspera do primeiro dia de aula, o meu pai morreu, ele faleceu, né? Ele passou por um processo de depressão e daí ele cometeu suicídio. Eu passei 15 dias sem frequentar as aulas. Quando eu retornei para a escola, foi a primeira aula, numa quarta-feira, primeira aula de matemática, a professora costumava dar vistos no caderno, né? E recolhia esses vistos para contar no final da semana. E aí ela viu que o meu caderno estava vazio e perguntou pelas atividades. Quando eu expliquei a ela o que tinha acontecido, tentei argumentar, ela disse a mim: o que é que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que matou seu pai. E aí ficou cobrando as atividades. Isso aí foi uma resposta da professora? Da professora comigo. Ela disse dessa maneira. Tinha recente falecido. Foi isso que aconteceu, com 15 né? dias que meu pai tinha falecido, a professora me respondeu dessa maneira, né? O que é que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que matei seu pai. Como quem diz assim, suas atividades tinham que estar prontas com seu pai morto, com seu pai vivo. Você tinha que dar conta. E aí eu não tinha nenhum contato com os colegas de classe, não tinha ninguém, eu me senti só, isolada, humilhada, chorei muito. Na hora eu não tive reação para nada, sentei e me veio assim um tampão no ouvido, a vista ficou embaçada, tanto que quando eu me recordo da cena, do momento, eu não consigo lembrar da sala de aula, eu só consigo lembrar de eu olhando para mim mesma. Aí eu me dirigi ao banheiro, depois da aula, e no chão do banheiro da escola, eu disse a mim mesma que eu ia estudar, eu ia me formar, eu ia ser professora, e eu ia ter uma relação diferente com meus alunos, e que a história de vida deles ia importar para mim, fosse a qual fosse, viesse qualquer história que viesse para mim, essa história de vida ia ser sempre o princípio do meu trabalho. Edicleia, eu tenho uma situação um pouco parecida que aconteceu na minha infância. Eu estudava na época na escola do Natal, aqui na cidade mesmo de Camaçari, né? Sim. E na idade assim de 7, 8 anos, uma professora chegou para mim assim e disse assim: você é um menino bom, interage, entendeu? Só que você não vai passar porque não sabe ler, entendeu? E aquela resposta daquela professora, assim, para mim, naquele momento, dizendo que eu não ia passar porque eu não sabia ler, aquilo trouxe ali uma coisa tão, assim, angustiante para mim, que naquele momento eu pensei em desistir, de não querer mais estudar, entendeu? Você vê que o que é um professor na vida de uma pessoa, né? Exato. Então, ela pode marcar tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Exato. Então, essa professora com certeza marcou a sua vida, né?
Marcou a sua vida. Mas hoje você está fazendo diferente, é verdade? Com certeza. Como é de Cleia hoje, como professora? Como professora, eu acho que eu sou, às vezes, eu sou mais mãe do que muitas mães. Eu sou mais pai do que muitos pais. E eu sou mais amiga e irmã do que muitos amigos e irmãos. Sim. Que esses meninos podem contar. E eu não estou falando isso para me engrandecer, para me enaltecer, não. Eu estou falando isso porque eu coloquei como missão de vida ser o diferencial na vida dessas crianças, desses jovens que passam por mim. Eu não imagino o meu dia, minha semana, sem ter contato com meus meninos, meus alunos, né? Tem profissional da educação que não gosta de ser relacionado ao membro da família, mas para mim a coisa mais emocionante que eu acho é quando o menino vem e diz assim, para mim a senhora é como uma mãe, a minha segunda mãe, e eu escuto isso por várias bocas, por vários meninos, porque ele te elege como alguém que faz parte de você. E quando a gente encontra um professor na rua e o professor, depois de 20 anos, fala assim, fala-se o nome da pessoa, chegou uma professora que aconteceu comigo, né? Niel, como é que vai você? Tudo bem? Esse é outro... você... É uma coisa muito gostosa, né? É outra coisa também muito boa. E, assim, eu vivi como aluna, né? De passar na rua e os professores me reconhecerem. Mas viver como professor, Niel, é algo indescritível. Você vê um menino, você chegar em um setor, em um trabalho, um local, uma loja, ou um prédio, qualquer lugar, e você vê um aluno seu ali, trabalhando, se formando, crescendo, ou ele te reconhecer e te gritar, Edcleia, olha eu aqui, eu estou fazendo isso. Isso é algo assim que não tem preço, não tem tem dinheiro que paga. Edcleia, recentemente eu fui numa instituição que ressocializa menores infratores, né? E conversando lá com os meninos, um deles falou assim, a gente conversou com vários, e um desses meninos me marcou bastante. Ele falou assim, uma pessoa fez a pergunta, o que é que você quer ser quando sair daqui? Ele olhou assim para a pessoa e disse assim, não vou ser nada. Meus colegas aí, eles ainda conseguem aprender, mas eu não consigo aprender nada. Aí eu parei um pouco assim e pensei, a importância da formação da criança na primeira infância, entendeu? Justo. Os conhecimentos, quando o menino começa a ler, começa a escrever, começa a fazer as operações matemáticas. Sim. Essa primeira educação é muito importante para a formação da criança. Exato. Eu acho que você, como educadora, tem esse papel, não é isso? Isso. Justamente, a gente tem um papel de construir bases, né? Consolidar estruturas para que esse menino venha se desenvolver e acreditar de que ele é capaz de aprender sim, seja qualquer momento que a vida dele favorece. E o interessante, Niel, é que você falando desse menino que acha que não aprende, eu tenho um público na minha escola. Tá vendo? Porque a ideia de pertencimento é muito forte. Eu tenho um público aqui na nossa escola que eles chegam aqui dessa forma. Eles não acreditam mais que podem aprender algo, que podem construir algo, e eles vêm com essa sensação de que todo mundo já abandonou, o que é que eles estão fazendo aqui? E aí a gente inicia um trabalho de reconquista desse indivíduo e fazer com que ele acredite nesse espaço que é a escola e nessa ferramenta que é a educação. A gente consegue muitos resultados bons, mas até conseguir que esse cidadão tenha esse sentimento de que ele pertence a um ambiente, que aquele ambiente é dele, a gente leva um tempo e quebra muita cabeça. O educador ele é importante nesse diálogo, no entender dessa pessoa, para que ele ou ele vai desistir ou ele vai continuar. E se não tiver um educador, eu penso assim, se não tiver um educador que esteja de fato ali entendendo a situação, a gente vai estar fazendo com aquele rapaz ou aquela menina ou menina, ele desista. Exato. O educador ele é fundamental para a construção de qualquer sociedade, seja ela democrática, seja o que for, ele é fundamental. E eu tenho o privilégio, para mim é um privilégio, de trabalhar com a equipe que entende esse espírito, de ter que resgatar esse jovem, essa autoestima,
resgatar essa vontade de querer aprender e modificar o seu perfil a partir da educação. Eu tenho um privilégio de ter uma equipe que acredita nisso e que segue sonhando comigo em transformar esses meninos em pessoas melhores. Mais uma pergunta, Edicleia, qual é a sua relação hoje com a comunidade? Eu percebi na sua conversa que você fala muito da comunidade, como é esse contato aqui com a comunidade ao redor da escola aqui, Cosme de Farias, onde você é gestora. Olha, eu não sei dizer se foi a comunidade que me conquistou ou se fui eu que conquistei a comunidade. Nesse embate aí, eu me perdi um pouco, mas o fato é que hoje eu me considero com todo amor possível. Eu não vou nem falar a palavra orgulho, porque dizem que é uma palavra que é uma palavra ambígua, né? Que tem duplo sentido. Eu vou falar com amor mesmo. Amor tem sentido de amar. Eu posso dizer com todo o amor do mundo que eu tenho um grande reconhecimento e respaldo dessa comunidade, que eles confiam muito na proposta de educação que a gente traz para os filhos deles. E eles têm um vínculo de parceiros. Eu não tenho que reclamar em relação à presença dos pais na escola. Eu não tenho que reclamar com relação ao apoio da comunidade, a credibilidade que eles dão ao trabalho da escola. E isso é muito importante também para a formação do cidadão. Do cidadão e da conquista dele para esse espaço aqui. A família acredita nesse espaço, o menino chega aqui acreditando também. Com relação à evasão escolar, Edicleia, como é que é tratado um menino que falta, assim? Como é que vocês tratam essa questão? É um grande desafio ainda aqui para a nossa comunidade, né? Principalmente porque a gente tem um perfil de comunidade... A sua comunidade é uma comunidade assim, mais carente? É uma comunidade carente, né? Nós somos considerados escola classe D aqui no município, pelo Educacenso, né? O levantamento do censo escolar. O que é esse classe D? Classe D são famílias que... São pessoas que dependem dos recursos sociais, né? Dos benefícios sociais do governo federal, que trabalha de modo informal, mas que luta por muita dignidade para seus filhos. E aí esse trabalho de resgate desses meninos que evadem, a gente tem, assim, primeiro o cuidado de conhecer o contexto que ele vive para entender os motivos dessa evasão. Para a nossa comunidade, isso se torna mais desafiador, porque a gente tem um perfil de comunidade de um processo migratório muito grande. Então, são pessoas que chegam e saem com muita frequência, por diversos fatores. Sim. Emprego, segurança, exposição, vários fatores. E aí, isso se torna bem complicado, mas a gente tem feito ações pontuais para resgate desses meninos. Visita nas casas, a gente vai, e eu tenho entrada livre em todas as ruas, todos os bairros, todos os becos que você sonhar. Daqui da comunidade e da região, eu entro, eu saio com tranquilidade. Não tenho aquele receio de dizer assim, eu vou em tal lugar, é perigoso. Eu sei que eu sei do perigo, mas as pessoas me conhecem e validam a minha chegada lá. E eu visito, eu procuro a família, né? Procuro resgatar essa família. E no último caso, quando a gente não consegue, a gente estabelece parceria com os órgãos de garantia do direito da criança, que é o Conselho Tutelar e o Juizado da Infância e Juventude, que eles atuam também junto com a escola. Dá um suporte, né? Para dar esse suporte para essas crianças retornarem à escola. Edicleia, a gente vai estar encerrando nossa entrevista, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho da Semana dos Professores. A gente sabe que muitas lutas estão sendo feitas, né, para que os professores tenham mais direitos, possam trabalhar com mais dignidade. Qual a sua mensagem que você manda como educadora para os nossos professores, principalmente daqui de Camaçari? Aos nossos professores de Camaçari, sigam acreditando. Acreditem no seu aluno, acreditem na sua comunidade, acreditem em Camaçari, né? Não adianta você estar aqui em Camaçari, trabalhando em Camaçari, e você não acreditar nessa cidade. Acredite nessa gente, acredite nesse povo. A transformação de tudo que está posto, que possa
intervir na dinâmica da escola, só vai acontecer a partir da educação. Então, acreditem, é crença mesmo, é segurar na mão desses meninos e levar essa educação com muita fé de que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. É isso aí. Muito obrigado, professora Edicleia, pela sua entrevista. Eu acho que essa entrevista vai ser muito importante de entender um pouquinho o coração de uma professora. É um coração bem cheio. Obrigada a você, Edicleia, valeu. Pela entrevista. E cuide desses alunos. Vou cuidar, com você certeza. Vai fazer com que os sonhos deles sejam realizados. Com fé em Deus. Eu tenho crença. Muito obrigado. Eu creio que sim, isso vai acontecer sim. Valeu. Valeu, Niel. Obrigadão.